Empreendedorismo feminino. Mulheres que inspiram, negócios que transformam, futuros que se multiplicam. Acredite, planeje, faça acontecer. Você pode, você transforma. Saudação a todos, eu sou Alisson Souza do Estúdio Raiz Cultural e estou aqui na cidade de Varginha para fazer um bate-papo muito importante de um tema que está cada vez mais forte e necessário, que é o empreendedorismo feminino. O empreendedorismo feminino vai muito além de abrir um negócio. Ele representa independência, autonomia, coragem e transformação social. Muitas mulheres começam a empreender por necessidade, outras por oportunidade. Mas todas têm algo em comum, a vontade de crescer e conquistar o seu espaço. Apesar dos desafios, como falta de incentivo, desigualdade e dificuldades financeiras, as mulheres vêm se destacando cada vez mais no mercado. Elas trazem inovação, sensibilidade, liderança e uma nova forma de fazer negócio. Esta reportagem tem a parceria com a Faceca, Produtos da Casa, Supermercado Pajeú e Restaurante A Mineirinha. E para falar sobre esse tema, estamos aqui hoje com uma convidada super especial que atendeu prontamente o nosso convite e com certeza tem muito a agregar para nós. Eu gostaria de apresentar a Priscila, que é empreendedora. Priscila, antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua presença. Obrigada. E pedir para você se apresentar, né? Conte um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua jornada e as suas experiências. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Então, eu sou a proprietária aqui do restaurante A Mineirinha, né? Nós estamos aqui em Varginha já tem 14 anos, agora em agosto vai fazer 15 anos que nós estamos aqui servindo o almoço aqui para o pessoal. Eu, desde criança, eu sempre gostei de vender as coisas, de empreender, né? Nunca gostei de ser dependente de ninguém, nunca gostei de pedir dinheiro para o meu pai. Quando eu tinha 10, 8 anos, por aí, eu fazia tricô, né? Fazia umas travessinhas de tricô e colocava na caixinha de sapato para vender e saía na rua para vender, para me ter o meu dinheiro. Depois passou um tempo, meu avô abriu uma padaria aqui em Varginha e o nome era até legal, era Pão Caseiro. Você lembra daquele jornal que tinha jornal Aqui Agora? Sim, o antigo jornal? Então, aí meu avô colocou o nome da padaria de Aqui Agora Pão Caseiro Feito na Hora. Era um sucesso aqui em Varginha, né? Então, eu ficava lá na padaria para ele, vendendo pão ali, já fazia amizade com o pessoal. E assim, desde criança, eu sempre gostei de vender as coisas. Eu sempre tive um sonho de ter um comércio para mim, né? Aí eu me casei, depois com 24 anos eu me casei. E o meu esposo também, ele é empresário, né? Ele tem um supermercado aqui na cidade. Eu fiquei trabalhando com ele uns 8 anos e fui juntando, né, um dinheiro para mim conseguir abrir uma lanchonete. E no início a Mineirinha era uma lanchonete. A minha sogra me ensinou, ela é pernambucana, ela me ensinou a fazer tapioca. E eu fazia tapioca, assim, até hoje eu não sei como, porque era muito difícil fazer a massa, né? Mas tinha dia, aqui em Varginha era uma novidade também, porque há 14 anos atrás não tinha muita tapioca para vender, né? O pessoal nem conhecia direito, né? Hoje em dia é uma febre, mas antigamente não tinha muita opção de tapioca aqui em Varginha. E ela me ensinou a fazer aquela tapioca, aí eu consegui fazer essa tapioca. Eu comprei uma maquininha de sorvete também, aquela parecida com a do McDonald's. Aí eu vendi o sorvete a R$1. Agora você imagina, eu pensava assim, todo mundo tem R$1 no bolso, né? Então eu vou vender a R$1. Aí colocava naquele copinho de descartável menor e fazia fila. Vendia muito mesmo esse sorvete. Antes de eu abrir a Mineirinha, eu sonhei que eu estava dentro de um cômodo que as portas eram todas de vidro.
Tem gente que acredita, né? Mas tem gente que não acredita, né? Eu sou evangélica, então eu acredito muito nos sinais de Deus na nossa vida, né? Eu tinha muita vontade de abrir um comércio. Só que eu queria alugar um cômodo em frente ao comércio do meu esposo, só que era aquela porta de ferro, de correr. Sim. E não dava certo. Não dava certo. Dava tudo errado. A luz não ligava, a água também não ligava, e aquele rolo, não achava pedreiro para fazer as coisas, né? Aí até que eu estava quase desistindo. Só que aí eu sonhei, né, que eu estava dentro desse cômodo e era tudo porta de vidro. Eu falei, alguma coisa tá errada, né? Deus está querendo me mostrar alguma coisa, eu não estou entendendo. Aí passou um tempo... Uma senhora que tinha, né? Porque hoje em dia é a farmácia ali do lado do supermercado. Ela construiu um ponto novinho e as portas eram de vidro. Você acredita? Igual os seus sonhos, então. Igual o meu sonho. Se realizando, então. Igual o meu sonho. E assim, Deus tocou no meu coração para me perguntar para ela se ela tinha interesse em alugar aquele ponto. Aí eu cheguei nela, falei pra ela, a senhora tem interesse em alugar esse ponto, né? Ela perguntou pra que seria, né? Eu falei, pra montar uma lanchonete e tal. Ela falou, sempre pra você? Eu falei, Ela falou, tá alugado. Olha pra você ver como que as coisas, quando é de Deus, ela deslancha, né? Aí eu peguei e falei, não, calma aí, vamos conversar, né? Ver o preço do aluguel, né? Pega no susto, né? Não tá Isso. esperando, né? De repente o sonho tá se realizando e a gente às vezes não quer acreditar nisso, né? Isso. Fica assustado, né? Eu fiquei assustada no dia, porque eu falei, nossa, eu nem conheço muito ela, né? Hoje em dia ela vem aqui no restaurante, é uma gracinha de pessoa, né? Que a gente fez muita amizade lá. Eu fiquei 1 ano alugando esse ponto dela lá. Mas eu assustei na hora, porque ela falou, não, tá alugado. O que você precisa fazer, né? Pode fazer, já tá alugado. Aí eu peguei e falei, seja o que Deus quiser, né? Aí eu aluguei lá dela, coloquei a maquininha de sorvete, que eu já vendia na porta do supermercado lá o sorvete, a R$1, coloquei a maquininha lá. Aí que foi que eu aprendi a fazer a tapioca, coloquei salgado, lanche natural e comecei a trabalhar ali. Quando fez, assim, uns 6 meses mais ou menos que eu tava lá, eu comecei a sentir que tinha dado uma caída no movimento. E eu sou muito preocupada com conta. E eu sou assim, eu sou meia... como que fala? Eu gosto, eu pagar minhas contas. Eu não peço dinheiro pro marido, não. Nem pro pai, pra ninguém, não. Eu sou meio assim, de meter a cara mesmo, né? Aí... Fiquei meio preocupada, caiu um pouquinho o movimento. Falei assim, eu acho que eu vou fechar antes que dê BO, né? Antes que dê BO. Não tinha, para começar, eu estudei até o 3º ano. Nunca fiz uma faculdade, nunca fiz uma administração, nunca fiz um curso de culinária, nunca fiz nada até hoje. Então, foi na cara, coragem, na fé mesmo, né? Aí... eu pensei em fechar, só que aí de novo Deus veio e me mostrou que não era da vontade dele. O que aconteceu? Eu sonhei de novo. Aí o que eu sonhei dessa vez? Eu sonhei que tinha uma lâmpada em cima da minha cabeça e uma voz falou pra mim assim, faz marmitex. Aí eu acordei, falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Eu não sei nem cozinhar na época, tipo assim, eu nem tinha muita coisa com cozinha, não. Eu fazia o básico do básico do básico. Eu pensei e falei assim, eu acho que é de Deus esse sinal, viu? Aí eu peguei, juntei umas panelas lá em casa. Lá embaixo na lanchonete tinha só um fogão bem pequenininho, né? Tinha uma geladeira pequenininha. A pia da lanchonete, pra você ter uma base, era aquela de 80 centímetros. A minha cozinha era muito pequena. Era bem pequena. Falei, seja o que Deus quiser, né? Vou fazer o que eu sei. Primeiro prato da mineirinha mesmo, restaurante, né? Foi arroz, feijão, carne de panela e abóbora madura. Aí fiz o cardápio lá, coloquei lá fora, falei, seja o que Deus quiser. Aí o que aconteceu? Lotou. Que maravilha, hein? Lotou. E a felicidade de ver dando certo, então, o sonho, né? Pois é, eu falei, é Deus purinho mesmo, porque eu nunca tive intimidade muito com fogão, sabe? Eu fazia o básico na minha casa. Na época, eu tenho 3 filhos. Na época, os meus meninos tinham 6 e 7, que eles são 1 ano só de diferença, né? Então eu fazia o básico. E na época, minha mãe trabalhava na minha casa.
Ela me ajudava lá em casa. E nem o feijão eu sabia fazer. Aí quem que fazia o feijão para mim? Minha mãe. Ela cozinhava o feijão na minha casa e descia o feijão e levava lá na lanchonete para mim. Então, o feijão era dela. A família atuando, incentivando o projeto. Não tinha muito o que fazer não, porque eu não tinha aquele tino para cozinhar, né? Aí eu peguei e meti a cara mesmo. Aí no outro dia eu fiz outro cardápio, fiz outro cardápio, até que começou a dar bastante movimento mesmo. O pessoal começou a gostar do tempero, né, da mineirinha, e foi indo. Só que até então eu trocava cebola, né? Nunca fiz um curso de administração, nada. Não sabia empreender na época. Então eu era na base da fé mesmo e da cara dura mesmo. Como se diz, vamos embora, seja o que Deus quiser. Bom, além de todo esse histórico de você ver seus familiares lá, o seu avô com a padaria e tudo mais, os sonhos que você teve, e aí tem a questão do incentivo por parte da sua mãe, que te auxiliava aí cozinhando feijão, né, levando para você colocar no Marmitex. O que mais te motivou a ser uma empreendedora? O que você poderia dizer? Pô, o ponto inicial, o start realmente foi esse? Teria alguma coisa que você poderia relatar quanto a isso? Então, o que mais me motivou assim, o básico mesmo na minha vida foi isso mesmo, que eu nunca gostei de depender de ninguém. Eu sempre tive o meu sonho de ter o meu carro, né? De ter minha casa, de ter uma casa confortável, de dar um estudo para os meus filhos, de ter uma vida assim, não ficar rica, milionária, mas ter uma vida estável, né? Porque antes de tudo, antes de acontecer isso tudo na minha vida, eu já trabalhei de faxineira, já trabalhei em muita casa de família, já trabalhei em indústria, já trabalhei em loja, já trabalhei em farmácia. Então, assim, eu sempre falava, se um dia eu tivesse um comércio, né, um negócio, eu sempre ia ser diferente. Porque todo mundo, assim, se você for pegar, assim, fazer uma entrevista aí com bastante gente que trabalha, né, que é CLT, sempre tem uma reclamaçãozinha do patrão, né? Não adianta que tem. Aí, porque eu já passei por isso também, então a gente sabe, quando a gente já passou por isso, a gente sabe como que é, né? A pessoa sai de casa para trabalhar, às vezes deixa o filho doente em casa, às vezes não, assim, o salário não tá muito bom, né? Passa aperto, chega no final do mês, às vezes tem muito desconto, né? Não tem... às vezes o patrão não tem muito assim, uma visão de pagar um pouquinho mais para a pessoa ter um pouquinho mais de conforto na vida dela. Então eu sempre pensei mais por esse lado. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou com 14 funcionários. E assim, não tá fácil. Hoje em dia a mão de obra tá um pouquinho escassa, não só na minha área, mas em bastante área, né? Tá todo mundo assim reclamando. Mas sim, o que eu posso fazer para trabalhar bem aqui na Mineirinha, os funcionários trabalhar feliz, né? Acordar cedo, ter aquela motivação para chegar aqui e tá bem, eu faço. Por conta disso também. Priscila, você já parou para pensar no impacto que as mulheres estão causando no mundo dos negócios? Hoje a mulher, ela tá assim, muito para frente, né? Hoje em dia é igual, não sei se você ficou sabendo, o mês passado eu estava olhando uma reportagem aqui no batalhão mesmo, mulher que comanda daqui de Varginha, não sei se você sabe disso. Sim, eu vi, né? Isso. Vi a matéria, foi amplamente divulgada nas redes sociais, né? Isso, no caso do Corpo de Bombeiros também, mulher, no caso da Polícia Civil também é mulher. Então eu acho que a mulher em si hoje, ela está bem para frente, está expandindo bastante, está estudando mais, está correndo mais atrás, né, dos seus sonhos e está tendo uma abertura muito grande hoje em dia para a mulher, porque eu tô com 47 anos, então antigamente não tinha muito não, era mais precário, assim, a gente não tinha muita opção, né?
Hoje em dia eu acho que está bem amplo essa parte da mulher empreender, dela fazer um curso, dela, tipo, na polícia, no bombeiro, na polícia civil, igual a gente teve. Eu ainda fiquei feliz, ainda mandei para minhas amigas ali do batalhão, falei, poxa vida, que alegria, a gente fica satisfeito, né? E eu acho assim, se a mulher hoje em dia quiser tocar para frente, tem tudo. Hoje em dia a cabeça da mulher mudou muito, né? Ela tem mais ênfase, ela pensa mais para frente, ela quer ser independente. Hoje em dia a independência assim tá bem grande na vida das mulheres. E Priscila, você acredita que existe desigualdade no mercado de trabalho? E se você acredita que sim, por quê? Qual que é a conclusão que você chega relacionada a isso? Então, nesse ponto, eu acredito que ainda existe alguma coisa assim. Antigamente tinha mais, né? Hoje em dia diminuiu bem menos. Em questão de salário, né? O salário geralmente da mulher é um pouco menos. No caso, tem algumas profissões que o homem, ele realmente ganha mais mesmo. Mas eu acho que agora o mercado em si, no geral, em todas as áreas, em todas as profissões, eu acho que o mercado hoje em dia está avaliando melhor a capacidade. Eu acho que, mas assim, por conta de estar um pouco difícil em questão de contratação, eu acho que está mudando um pouco essa visão. Eu acho que as mulheres agora, elas estão num patamar mais alto. Não está tendo muita diferença, mas não. Eu acho que melhorou bastante em vista de alguns anos atrás. Melhorou bastante, principalmente por causa dessa questão de mão de obra. Então, as mulheres que estão querendo trabalhar aí, fazer curso, estudar, eu acho que elas já estão num patamar um pouquinho mais alto, essa questão de salário, essas coisas de diferença também. Eu acho que o mundo está vendo a necessidade da mulher ser atuante também, né, Priscila? Sim. E cada vez mais efetiva, vamos dizer assim. Sim. Não, e o tanto de profissão, né, que está aparecendo, né? Muita profissão diferente. Então, assim, nossa, tá muito grande, tá abrangendo muita coisa hoje em dia. Então, a mulher que tiver capacidade aí, que pegar firme mesmo e meter a cara, ela tem de tudo para subir, para ser uma ótima profissional, uma empreendedora. Hoje em dia a gente está bem para frente, viu? E falando em empreendedorismo, Priscila, quais são os maiores desafios que as mulheres enfrentam ao iniciar um negócio? Qual foi o maior desafio que você sentiu, né, quando você resolveu realmente ser uma empreendedora, e o que você acha que as mulheres podem esperar e como resolver isso, né? Então, o meu primeiro desafio foi em questão dos meus filhos, né? Na época, quando eu comecei a Mineirinha, os meninos, eles eram pequenos ainda. Então, às vezes ficava doente, às vezes tinha dia que eu tinha que levar comigo, né, lá para o restaurante, às vezes não tinha alguém para olhar, né? Então, assim, o primeiro desafio em questão de você ser uma empreendedora mais em questão dos filhos mesmo. Eu tive um pouco de dificuldade. Mas aí depois, na medida que foi passando, aí foi dando certo. Mas assim, um pouco de dificuldade mais isso mesmo. Porque não é todo dia que a criança está lá na escola, que ela está bem, né? Então, assim, quando a gente começa um negócio e você tem filho pequeno, é um pouquinho complicado, porque você tem que dar atenção pro seu filho, aí você tem que dar atenção para a empresa. Às vezes tem dia que começa cedo, né? Você acorda, o filho está doente, aí dali a pouco o telefone, a funcionária não veio, aí dali a pouco a encomenda que você pediu, né, não chegou. Tem dia que é uma loucura. Tem dia que está mais em paz, mas tem dia que é uma loucura. Então eu acho que um ponto assim mais complicadinho é em questão disso aí mesmo, a dificuldade que a gente tem de juntar tudo ali, porque você tem uma responsabilidade de abrir, tipo igual o restaurante 10h30, a comida tem que estar pronta, tendo funcionário ou não tendo, que é uma responsabilidade que a gente tem com o cliente, né? Mas a gente tem a vida da gente particular também, que a gente tem que levar ela junto, né?
aí complica um pouquinho, mas dá certo. Tem que ter jogo de cintura, né? E como que o empreendedorismo pode mudar a vida de uma mulher? E muda bastante, nosso Deus, se você gostar mesmo, primeiro, você tem que gostar do que você faz, né? Eu falo para todo mundo, tem que gostar do que faz. Eu amo atender o cliente, eu amo ficar ali no caixa, eu amo passar aqui nas mesas, falar com os clientes, chega criança aqui, eu agrado mesmo, as crianças tudo gostam de mim, sabe? Chega a pessoa mais de idade, eu dou uma atenção, eu converso, eu chego, eu abraço, né? Então, tem que gostar. Se você gostar, pode meter a cara que dá certo. Tem que gostar, tem que amar o que você faz. Tá certo. Para você, o que é empoderamento feminino? Então, eu vou falar assim de mim. Lá em casa é só eu de mulher. Lá em casa é meu esposo, meus 3 filhos, né? Eu falo que até os meus cachorrinhos são machinhos lá em casa, é só eu de mulher. E assim, eu acho que hoje em dia a mulher, ela tem, sim, o poder na mão. Literalmente. Eu falo porque lá em casa é só eu de mulher. Então, eu sou muito assim, vai de pessoa por pessoa também, né? Porque eu sou muito assim de já querer resolver as coisas, não gosto de deixar nada para amanhã. E meu marido ainda fala assim, sua mãe que sabe, porque ele sabe que, tipo assim, na hora que vai reformar a casa, querendo ou não, a palavra final vai ser minha. Na hora que vai para um lugar passear, né? Aí, querendo ou não, a palavra final vai ser minha. Às vezes os meninos vão sair, alguma coisa, querendo ou não, a palavra final é minha. Às vezes eles podem até tentar, assim, né, dar uma sugestão, tudo. Mas eu acho que já está no meu instinto, né? Tem gente que é mais calma, assim, mas eu já sou mais de tomar decisão mesmo. Então, acho que o empoderamento, eu acho que já nasce com a pessoa, eu acho. Tirando, assim, por base na minha vida, sabe? Porque tem gente que tem o tino pro comércio, tem gente que não tem. Se você não tiver aquele tchan pro comércio, você pode abrir um comércio lindo, maravilhoso, mas não vai para frente. Então, se você tiver aquele empoderamento de chegar, de não ter aquela autoridade de mandar, não, mas de resolver, né? Isso, de resolver a questão ali, eu acho que é um diferencial bom, eu acho que faz toda a diferença. Porque tem gente que tem... ele tem ali o jeito de mandar, ele sabe mandar, mas ele não tem aquele tino assim de administrar, de colocar as coisas nos devidos lugares. Eu acho que isso aí influencia muito, mas vai de pessoa para pessoa. Tá certo. Priscila, e quais características que fazem uma mulher empreendedora ter sucesso? Então, é como eu falei agora há pouco, eu acho que para ter assim, sucesso, você tem que ter carisma, né? Tem que saber lidar com as pessoas, porque cada cliente que entra aqui, um é diferente do outro. Você já viu aquela história de quem tem cara feia porque está com fome? Sim. Então, é mais ou menos isso aí que acontece. Isso aí eu falo que é prova viva do restaurante, é isso aí. Às vezes o cliente chega aqui, a gente, bom dia, né? Com a cara boa, o cliente tá meio com a cara fechada. Aí eu já falo assim, tá com fome, deixa ele almoçar, depois eu falo com ele, né? E realmente... Já tem estratégia, né? Tá realmente. A pessoa almoça e na hora que vai pagar a conta já tá com outra feição, já tá com outra carinha. Então, literalmente esse ditado aí, ele existe. Então, eu acho que a pessoa tem que ter postura, né? Em falar com a sua equipe, tem que ter postura ao atender o cliente, né? Porque cada um é de um jeito. E também a honestidade também conta muito, porque é um nome, né, que você tem a Zelerc. Tipo, a Mineirinha é um nome que eu tenho a Zelerc na cidade. Então, assim,
Uma coisa muito importante a pessoa ser honesta, zelar pelo seu nome, ter compromisso com o cliente, ter compromisso com o funcionário, né? E tudo assim, tudo envolve essa questão, porque é muito complexo essa parte. Então vai de cada um. Eu já tenho a minha base aqui, igual quando eu contrato algum funcionário, eu falo, primeira coisa, a gente tem que atender o cliente bem, né? Ele esteja nervoso, ou esteja sorrindo, ou seja de chinelinho de dedo, ou seja de terno. Então, primeira coisa, vamos atender o cliente bem, receber o cliente bem. Depois, né, a gente vai priorizando as outras partes. Mas eu acho que em questão disso é mais postura mesmo, a pessoa ter a postura de saber lidar com cada etapa que ela tem que enfrentar ali no dia a dia. Pois bem, vamos agradecer aqui aos nossos parceiros, Priscila, falar da FACECA, né, a Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis e Administrativas aqui em Varginha, também aos produtos da casa, o Pajeú Supermercados e, lógico, né, Restaurante A Mineiria, né? Tá certo? Priscila, com toda a sua experiência, né, por tudo que você já passou, os sonhos que estão se realizando, mostra que você hoje sim está se tornando uma empreendedora, uma empresária bem sucedida, né? Qual a palavra de incentivo que você traz para as mulheres que têm esse desejo de ter seu próprio negócio, de ser uma mulher de sucesso, uma comerciante, uma empresária? O que você poderia falar para elas, para que elas se motivem cada vez mais? E, de repente, quais seriam os passos que elas deveriam tomar ao iniciar um projeto próprio? Então, eu vou falar assim, a experiência que eu tive quando eu comecei. Primeiro, Deus, né? Eu acho que Deus, ele é muito importante na vida de todo mundo. Então, a pessoa colocando na mão de Deus e tendo o sonho dela, né? Ela tem tudo para ela dar certo. Então, primeira coisa, achar um ponto legal, né? Que a pessoa vê que tem um fluxo bom de pessoas, né? Que tem um estacionamento legal. Principalmente, ela trabalhar com alguma coisa que ela goste, né? O mais importante é isso, é gostar do que faz, né? Para você todo dia você acordar e falar, eu tô indo trabalhar com amor, né? E a dedicação, eu acho que a dedicação é tudo, porque se você se dedicar, procurar saber, por exemplo, você vai, igual eu, às vezes eu vou viajar, e eu olho muito os restaurantes que a gente entra para almoçar, né? Então eu olho, às vezes eu trago alguma coisa da onde eu vou para cá, para Mineirinha, para melhorar para o cliente. Igual, tem uma história legal que eu montei a área Kids ali do restaurante para as crianças e tem um senhorzinho que ele vem almoçar aqui com a gente. Eu achei até interessante, porque essa eu nunca tinha escutado, sabe? Aí ele foi ali no caixa pagar a conta, ele pegou e falou para mim assim, que engraçado, né? Tem a área Kids para as crianças, mas não tem a área Kids para os velhinhos? Olhei nele, eu falei pra ele assim, não seja por isso, eu vou pensar, né? Eu vou pensar na área Kids pros velhinhos. Aí o que eu fiz? Trouxe um puff, né? Lá de casa, coloquei ali descanso dos vovôs, pus umas almofadas ali no cantinho, e você acredita que toda vez que ele vem almoçar, não só ele, né, porque agora tem as outras pessoas também, ele vem almoçar, ele senta ali, ele deita, às vezes chega o pessoal, vem almoçar também, às vezes uma senhorinha, a família inteira mesmo, todo mundo senta lá no sofá e tira foto, sabe? E gostaram. Então, quer dizer, você tem que chamar o cliente, tem que ter um diferencial, né? Tem que ter um diferencial para o cliente vir no seu comércio e gostar de voltar. Ele não vir só uma vez. Eu tenho cliente aqui, a gente vai fazer 15 anos agora em agosto na Mineirinha. Eu tenho cliente aqui que almoça comigo, tem 14, 13 anos e não é uma vez a semana, é todos os dias. Por quê? Porque ele vê que tem um diferencial. A comida é saborosa, a comida é caseira, nós não usamos salito, não tem aquele tempero forte, né? A pessoa, ela se alimenta ali, ela muitas vezes fala para mim, nossa, tá parecendo o feijão da minha mãe, nossa, me deu uma saudade que estava parecendo o franguinho da minha avó. Então, você tem que ter um diferencial.
todo comércio ele tem que ter um diferencial, porque nós dependemos exclusivamente, né, do cliente. Então, se você não tiver o diferencial, ele não vai voltar. Aí ele vai vir assim, uma vez no ano, aí você não consegue manter o seu comércio, né? Você tem que ter um diferencial ali para ele todo dia voltar e ver que tem alguma coisa diferente. Tanto que na Mineirinha a gente não faz cardápio. Cada dia, você vem aqui hoje, amanhã você vem aqui, é diferente. Nem eu sei o que vai fazer amanhã. Entendeu? Eu deixo essa opção para as meninas escolherem lá na cozinha. Elas que fazem o cardápio hoje em dia. Elas escolhem tudo. Priscila, tá de olho, né, e muito atento às necessidades do seu cliente, né? Eu acho que é o grande segredo, né? Você tentar atendê-lo dentro daquilo que ele quer, né? Dentro daquilo que ele precisa, né? Isso mesmo, isso mesmo. Tem gente que gosta mais de batata frita, às vezes chega aqui, não tem a batata frita, eu peço para fritar. Né? Então é um diferencial. Nós fizemos agora um jeito legal, toda quinta-feira, a quinta da massa. Tem muita gente que gosta da massa, né? Gosta do macarrãozinho, tudo. Então a pessoa sabe que quinta-feira ela vindo aqui, ela vai comer massa. Nós temos o churrasco nosso é na brasa, ele é diferente, é um diferencial que a gente tem. Porque tem um churrasco na cidade que é elétrico. Então dá diferença na hora que o cliente vai, né, degustar aquele churrasco. Então é muita coisinha, é muito complexo. Você tem que ir aprendendo, né? Eu fui aprendendo. Porque igual eu falei, eu nunca fiz um curso de culinária, nunca fiz um curso de administração, nada. Então eu fui aprendendo de acordo com foi passando os anos. Tá certo. Você concorda com essa frase? O empreendedorismo feminino é uma ferramenta poderosa de mudança? Isso é pra gente refletir. Você concorda com isso? Realmente faz diferença na vida da mulher? Faz, com certeza. Eu falo que faz sim. Tiro base por mim. Na minha vida fez muita diferença. É igual eu falei, eu já lavei muito vaso, né? Eu já trabalhei muito, já ralei muito a pé, já andei muito a pé mesmo. E hoje em dia, graças a Deus, sim, eu tenho meu carrinho. Por exemplo, eu gostei daquele sapato ali, eu vou, compro ele, né? Então, eu vou mudar alguma coisa da minha casa, eu tenho ali o dinheiro para mim fazer aquilo, eu quero fazer tal coisa. Dá muita diferença. Cuidar de mim, né? Questão de estética, hoje em dia, a mulher, ela tá se arrumando mais, ela tá mais bonita, né? Ela tá cuidando mais dela, né? Faz muita diferença profissional, pessoal, tudo. Muita diferença. Pois bem. Olha, quando uma mulher cresce, ela não cresce sozinha. Ela impacta sua família, sua comunidade e toda a sociedade. Empreender é acreditar em si mesma, mesmo quando o caminho parece difícil. E com isso, finalizamos nosso podcast sobre empreendedorismo feminino. Que essa reflexão sirva de incentivo para você dar o primeiro passo ou continuar sua jornada. Priscila, antes da gente encerrar aqui, né? Vou passar o endereço de vocês para que as pessoas possam ir. Olha, eu já estive aqui almoçando, já almocei aqui umas 2 ou 3 vezes. A comida realmente é maravilhosa. O ambiente aqui é super bacana. Você está vendo aí nas imagens que nós geramos aqui para você conhecer um pouquinho do restaurante A Mineirinha. Mas a gente quer passar o endereço e as redes sociais também, né? Isso. A Mineirinha, ela fica localizada em frente ao batalhão da Polícia Militar, na Avenida Celina Ferreira Ottoni, 3660. Não tem erro, gente. Indo para a UPA, fica bem na esquina aqui do batalhão. Nós funcionamos de segunda a sábado, das 10h30 às 14h30. É igual eu comentei com vocês, quinta-feira tem o dia da massa, o churrasco é de segunda a sábado, temos bastante opção de salada, tem uma comida mineira saborosa que as meninas fazem aqui para vocês com todo amor. E quando der, vocês venham almoçar aqui com a gente, que vocês vão gostar, tá bom? Bom, gostaria de agradecer sua presença, generosidade, o acolhimento aqui, que foi maravilhoso. Certamente esse conteúdo vai impactar na vida de muitas mulheres, né? Especialmente as jovens universitárias lá da FASECA, né? E nós agradecemos, então, de coração a sua participação, Priscila. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Foi uma satisfação para mim, viu? Poder participar desse podcast. E eu estou à disposição.
se alguém precisar de alguma dica, teve muitas vezes também que muitas pessoas foram abrir marmitaria aqui em Varginha, veio, tirou algumas dicas comigo. Eu não sei muita coisa, né? Tô aprendendo até hoje, mas eu tô à disposição, só me procurar, tá bom? Muito obrigada para vocês. E mais uma vez agradecendo a Faceca, Produtos da Casa e o Supermercado Pajeú por essa parceria tão importante nesse podcast de hoje. Valeu e até uma próxima. Obrigada, gente. Bom dia.